É isso aí, Paulo e Arthur. Fazia um tempinho já que nos encontrávamos. Bem-vindos! Tudo bem com vocês aí? Voltando agora de quase uma pausa, né? Uma nova temporada agora, né? Se a gente fosse separar, é a temporada 2, episódio um. E estamos de volta, né? Muitos programas esse ano. Isso aí, pessoal. Muito bom de novo aqui, continuar tocando, né, para E, não ficarmos e pegando o parados. ritmo dos meninos aí, que vocês estão no internato, e a gente está no hospital lá, e vê o nível aí de estresse, tem os residentes da cirurgia lá. E saiu um artigo, até pelo do professor Robson, aqui de Manaus, que é da USP, aí, formado, o, onde ele fez uma estatística, né, de estresse emocional nos residentes de neurocirurgia. E é bastante assustador os números que ele traz. Só que a gente está usando de base aqui o artigo, mas a gente sabe que toda residência cirúrgica ela traz essa pressão, essa condição, de certa forma até desumana, né, de aprendizado. E aí levanta a pergunta, né? Estamos formando cirurgiões ou sobreviventes, né? O burnout, que é o retrato da neurocirurgia brasileira, mas a gente pode expandir isso para outros setores cirúrgicos principalmente. Assim, a neurocirurgia, ela acaba sendo vista como uma área topo, né, da medicina técnica, assim como cirurgia cardíaca, ou assim, não gosto de botar como pedestal para nada, porque cada um tem sua função, né? E, mas aí a gente não tem noção do qual é o preço que tem no bastidor para se formar nesse ambiente, nesse ecossistema, né? Nesse sistema. E assim, a gente cria especialistas ótimos, né? Com níveis de excelência elevados, mas também com profissionais a custo de estar quebrado por dentro, emocionalmente falando, né? E isso acaba sendo retratado pelo próprio artigo, né? Que eles trouxeram, esse recorte aí atual. E esses números assustam muito, né? Então, aqui trazendo para a galera o tamanho desse impacto, praticamente 95% dos residentes, no caso aqui desse recorte da neurocirurgia, eles tinham pelo menos um critério para burnout. Lembrando que são três critérios. Pelo menos um. Até aí você fala, ó, todo mundo pode, né? Vocês no internato, né? Eu, no meu próprio dia de semana de trabalho, a gente pode entrar num desses sintomas. Quais são? Só para lembrar aqui, né? Que são os três critérios para a gente fechar burnout. A exaustão emocional. Então, assim, às vezes uma semana de trabalho, quem nunca fica exaurido emocionalmente, né? Então, você fala que tem um critério muito fácil. Despersonalização. Então, você começa a ficar aquele cara mais bruto, pouco emotivo, pouco impactado com coisas delicadas. E aquela sensação de que você é um nada, de que você é um fracassado, você sabe pouco. Então, são os três critérios. Então, 95% dos residentes têm pelo menos um critério ativo. Aí vem a loucura, você fala, até aí tudo bem, eu posso ter. Agora, quase 65% dos residentes, eles tinham o diagnóstico de burnout, ou seja, tinham os três critérios. Então, você sai de 95 tendo um para 65% tendo os três, ou praticamente tendo a doença, né? É, então, isso já mostra um recorte, assim, assustador. E eu acho que e o legal é a gente estar usando a neurocirurgia aqui, mas não é da neurocirurgia, né? Isso aqui é as pegadas cirúrgicas. Isso provavelmente deve estar retratado com uma similaridade, né? E agora, esse que é o problema, né? Então, a maioria dos residentes estão lá funcionando, né? Mas por dentro eles já estão desligados, assim, principalmente emocionalmente, estruturalmente falando. Isso é um problemaço, né? Porque estão lidando com situações extremadas, de alta importância e relevância, e não tem uma base sólida para poder sustentar essa exigência. E nada também a gente vê para modificar. Então, assim, eu acho que vocês estão no internato, vocês conseguem enxergar. Assim, eu no hospital eu pego a cirurgia, né? A residência da cirurgia é muito mais fácil ver isso, né? Então, esse ano passado mesmo eu estava até comentando, não sei se eu comentei com vocês, né? De alguns episódios que eu estou no meio com o residente da cirurgia geral aqui no hospital de Araguaína. E é muito doido, né? Você consegue ver o cara, parece estar em transe, né? O primeiro a chegar no hospital, o último a sair.
pressão, aí todo vestiário me trocando, ele tá tomando lá uma, uma bronca do chefe, aí sai dali, vai falar com a família, aí a enfermeira briga e o cara volta. Rapaz, parece uma bolinha de pimbolim, né? Você vai tomando. Então, cadê? Que momento que tem suporte? Que momento o cara pode parar? Que momento ele pode refletir, acalmar? Difícil. Vocês no internato já tem um pouquinho disso, né? É, e é uma situação complicada. O que que você. Vamos ver aí. A gente vê bastante essa realidade, até porque agora a gente está rodando na cirurgia, né? A gente começou a ter esse contato maior com a especialidade, no caso, cirurgia geral, lá, a gente roda com os residentes. A gente não teve contato direto com os residentes ainda pelo internato, né? Enquanto a gente está com o preceptor. Mas a gente nota que tem uma pegada diferente, né? As residências cirúrgicas, elas têm um quê mais hierarquizado do que a cirurgia, as residências clínicas que a gente já passou. Mesmo as que também são mais ou menos cirúrgicas, mas tem essa pegada mais rígida, a gente nota pela própria forma que os preceptores se portam conosco, eles são mais duros, eles são mais diretos no que eles querem que a gente performe, no que a gente tem que entregar, e é um aprendizado muito grande, eu acho que a gente está tendo esses dias, mesmo que a gente está numa parte ainda um pouco mais leve da rodada, mas uma coisa que a gente já nota, e eu notei, é que primeiro que os residentes estão exauridos, né? Está no início do ano, não chegaram os novos R1s, então os R1s estão, literalmente eles escreveram um quadro no hospital e estão contando os dias para acabar. Tá lá, uma contagem regressiva, é quase o Iraque, o pessoal ia lá ficar 180 dias e botava no alojamento a contagem regressiva dos 180 dias. É a mesma coisa que o pessoal está se passando lá, né? E a gente vê que eles estão cansados. E é algo Só a que se um pensar. detalhe aqui, provavelmente lá no Iraque tem um apoio, tem um sistema de apoio, né? O cara tem Aqui não tem. folga, o cara tem o dia da cerveja, né? Os caras prezam, às Tem vezes, o uma cara academia dormir. lá. E preza para ele dormir, né? Que em teoria a regra do rodízio é um terço da tropa combate, um terço dorme e um terço se prepara, né? Então treina, lava as coisas. E o residente, não tem esse terço para revezar, é pau, pau, pau. Não Se você dorme, pensar um hábito troca. interessante que a gente soube a notícia essa semana, que prova que realmente os caras estão sobrecarregados, é que eles vão aumentar para 5 vagas. Aqui são 3 vagas de cirurgia geral, vão aumentar para 5. Provavelmente porque o trabalho lá exigia 5. E tem sido feito por 3. Então, Eu tenho lá Uma... minhas ressalvas sobre essa conclusão, mas enfim, podemos colocar lá no, como critério menor. e outro ponto também é o ponto de vista do interno, né? A gente, em outras rodadas, ficou bem cansado também, final do ano passado, bem exaurido de alguns aspectos. E a gente nota que é engraçado ver os internos novos chegando esse semestre. E aí, no primeiro dia, o Paulo até me zoou. Ele falou: pô, parece que tá um ano aqui falando com os caras, bicho, é porque 6 meses é. Pra quem já. Eu não vou falar que eu fui. Eu não Só vou para falar que eu falei. contextualizar. Eu não vou falar que eu falei. Ó, Mas, a gente estava esperando o nosso preceptor, né? E aí os internos novos que estão começando chegaram, estavam esperando lá. Aí eles, tranquilo lá, e começamos a bater um papo. O Arthur vira para um deles. E aí, vocês estão começando agora, é? Ah, vocês vão ver aí, o trem alguma coisa assim, né, que ele falou. O negócio é puxado e tal. Pre- Prepara. Aí eu, pô, tem 6 meses só que você tá no internato, já tá parecendo que tá 2 anos aí de guerra, velho. Calma lá. eu não vou falar que eu te respondi. Talvez em off depois. Mas a questão é que no dia seguinte, um desses internos novos veio e falou com outra pessoa lá. E eu estava falando: não, aqui a gente se sente um lixo. Mas é normal, aparentemente, né? Então foi Agora bem vê que, rápido agora a vê que quebra de. interessante, só pegar um gancho de vocês e até talvez entre como medida de correção, porque tem que tomar cuidado, porque o estresse, né, a gente só cresce com estresse, né? Agora tem que ser um estresse que consiga ser modulado. Você estressa, cria o fenômeno da mudança, da modificação e deixa o cara regenerar, melhorar. A gente não tem um pouquinho sobre essa regeneração, essa possibilidade da respiração, né? O cara tira você afoga o cara e deixa o cara respirar para não morrer, né? Deixa dar uma golfada de ar. Então, isso que você acabou de falar, o Arthur, esse gancho aí, mostra como um recurso, né? Que você possa lançar a mão para até para aliviar, né?
a situação, tudo. Mas que tem que ter essa pressão, tem, né? Porque como é que você vai melhorar? Como é que você cresce sem pressão, né? O Eu, problema é essa modulação, né? Esse equilíbrio, né, gerado. Que nem a gente a gente já deu um exemplo aqui em outros podcasts falando um assunto similar. O lance que tu vai treinar na musculação lá, né? Então você lesa o músculo, né? Você faz esse gera o estresse nele e tem que dar um dia para ele descansar e ele volta fortalecido, né? Então acaba tendo essa situação que precisa, né? Porque a gente fica falando aqui como se fosse uma residência uma punição. Ali é algo necessário. O que está faltando é um balanço, tem que forçar mesmo, buscar, mas falta o balanço, né? Uhum. Mas, assim, eu até já comentei isso em um dos episódios passados. O próprio sistema em que foi fundada a residência, né, lá pelo Halsted, no começo do século XX, ele foi fundado em um modelo que não se sustentava. Por quê? O Halsted era conhecido por trabalhar longas horas, né, semanas em claro, atendendo pacientes, e aí os residentes que passaram a ser chamados de residentes porque passaram a morar no hospital, não conseguiam acompanhar ele, né? E aí, muito tempo depois que ele morreu, ele já tinha morrido, já os sistemas já tinham se espalhado por todo mundo, descobriram que o Halsted era, inclusive, ele, na época, né, não considerava como uma droga ilícita, mas ele utilizava anfetaminas, utilizava cocaína mesmo, para ficar vários períodos acordado. Então, assim, muitas vezes o residente ele é forçado a ficar forçado assim, né? Tem serviço, ele precisa fazer o serviço, então ele precisa ficar muito tempo acordado, precisa ficar sofrer essa pressão e ele não tem justamente esse tempo para regenerar, né? Para equilibrar as coisas, para poder crescer em cima disso. Apesar que algumas diretrizes da própria Coreme mudaram, exigindo que o residente tenha que ter pós-plantão e tal. Mas a gente sabe, principalmente em área cirúrgica, que isso de fato assim É, não é não, em tão respeitado, teoria, né? é o é, papel, outra coisa é a prática, né? E se o senhor, a gente fez um paralelo no início do programa com o pessoal que ia pro Iraque, que lá eles tinham um rodízio diário, né, para ter esse período de descanso da tropa. Então a gente vai pegar que tropa que luta incansavelmente sem dormir por semanas. Não, por anos. Se eu for pegar um exemplo, os alemães na Segunda Blitzkrieg, Guerra entupidos de pervitina, que é uma anfetamina, né? anfetamina. Então, se eu pegar também esse exemplo. Sei lá. Mas aí as consequências vieram, né, também. Pois é, E as aproveitando o paralelo da consequências, Segunda ó, Guerra. só trazendo mais dados aqui, olha para nós como é que é. E aonde culmina isso? O trabalho traz assim também que praticamente 16% dos residentes eles têm ideação suicida em apenas 12 meses. E lembrar Isso, que isso, comparado com a sociedade, né, público geral, gira em torno de 2, 5%. Isso não quer dizer que vai, né, pelo amor de Deus, vai fazer, mas que passa pela cabeça até isso, né? E na população geral é 2 a 5%, ou seja, é 3 a 4 vezes menor o índice. Então você vê o estresse que o cara passa. De novo, aqui é um dado neurocirúrgico, da neurocirurgia, mas a gente pode não, tem correspondência principalmente pelas áreas cirúrgicas aí, ortopedia, Uhum. cirurgia, né? As eu, subespecialidades cirúrgicas, tem esse Sim. padrão, né? Aproveitando rapidão o gancho voltando para a neurocirurgia, uma coisa que também eu não tenho certeza se já comentamos anteriormente, mas o caso, né, dos residentes da USP, todos de 2022. Eu fui até pesquisar o ano de novo aqui. Em 2022, todos os 6 residentes de neurocirurgia da USP desistiram do programa. Os 6 R1s, né? Os 6 que ingressaram na residência. E isso na residência que é das mais conceituadas do país, né? O cara estuda anos para conseguir passar, ah, e, e chega nesse nível. Ah, isso é esse é um um dado ponto. assustador, né? Também lembrou, eu acho que um pouco uns anos antes, não sei se foi 2019, 2020, na Unicamp também, os R1s da ortopedia. Também todo mundo Sim, sim. saiu, se desligou ao mesmo tempo, tal. É um desalinhamento total, né? Porque assim, é o que você acabou de falar, eu fico chateado porque o cara estuda, se dedica para buscar uma vaga boa, depois que entra lá, em semanas ou meses o cara desiste, é triste demais, né? Então, duas coisas que eu pergunto aqui, né? O cara queria isso mesmo? Ele estava preparado? Ele sabia que era
o Recebia o ônus custo, para né? exatamente, né? E também o outro lado, o que que o serviço faz, não para baixar a régua, né? Para baixar o sarrafo, mas o que que ele faz dentro do sarrafo alto que ele exige para melhor acolher e direcionar esses guerreiros que estão entrando lá, né? Porque às vezes é muito solto, é paulada, o cara toma um susto, é trote, aí deixa o cara privado de sono aí dias, mete pressão, o cara tem que entrar como se fosse um neurocirurgião, cheio de responsabilidades, às vezes tem pouco suporte e muita punição, né? Então o cara entra em pane mesmo, porque assim, seis, assim, é normal, entraram seis, três realmente não deram conta, tal, mas os seis saírem, cara, é um índice E foi um realmente. serviço que, poxa, o cara passando na USP, ele é bom. Ele se desempenhou de forma extraordinária na prova que é das mais concorridas do país, né? Eu acho que também tem que ter essa mediação de expectativas. Porque, por exemplo, é, eu, falando no meu caso, se eu conseguir passar numa residência de neurocirurgia das que eu quero, assim que eu formar, vai ser a coisa mais feliz da minha vida. Então, é um paradoxo muito grande eu saber que a coisa mais feliz que pode acontecer na minha vida provavelmente vai ser uma das coisas mais difíceis e complexas que eu vou E encarar ainda em todo tem a chance, assim, a gente, momento. não sei, né? Não sei como é que eram esses outros residentes, nesse caso em específico. Mas você pensar, a coisa que você mais quer, que, Lutou por por exemplo, anos. igual para mim, é o que tá me dando, que me motiva a seguir, a fazer É, no meu o caso que a gente também. faz. E aí você chega lá e você desiste daquilo, para você desistir daquilo, tem que ser um choque, deve ser um choque muito grande, entendeu? Ô, Arthur, você E, descreveu a minha sensação lá atrás, em 2008, 2007, 2008, quando eu passei, entrar lá no IFESP lá. Fala, cara, tô felizão, mas ao mesmo tempo, porra, tô com medo, velho. Vai ser estresse. Vou entrar no liquidificador ali e vai doer, né? Mas não O tem pessoal jeito. Pra tá trás fazendo fala, vai fazer o moedor, quê? E tem que começar, moedor uai. de Vamos lá. carne. Moedor de carne. Foi, vambora. É o que eu quero mesmo, agora aguenta, velho. E aí é onde a criança chora e a mãe não escuta, né? Aí vai embora, né? É que Caladas da noite. eu vi um cirurgião falando uma vez que se você explicasse para as pessoas como é a realidade de uma residência, as pessoas não entenderiam porque que as pessoas brigam tanto por elas. E se for pensar, até faz um pouco de É sentido, sabe? verdade, ué. Mas é isso, a gente faz o que tem que fazer, né? Não, se eu puder dar um exemplo meu aqui, recentemente eu fui tentar explicar para o meu pai, né, o que que era o processo da residência e tal, como é que funcionava. E aí eu acabei contando essa história também da USP, né? E aí ele, uai, mas por quê? Por que que eles desistiram, né? Ué, aí eu lembro de ver na época, né? Acho que tinha caso de muito trabalho, assédio moral, ganha pouco, não tem descanso, né? Então, assim, é uma série de coisas que culminam, e aí às vezes o cara já tem algum problema por fora que acaba tudo. E ele, então por que que você quer fazer isso? Se é, se é o inferno, assim, porque eu já vi residentes, né? Residentes de áreas cirúrgicas. Residência é um inferno, os primeiros anos são um inferno. Aí meu pai, por que que você quer fazer isso então? Qual que é o benefício? E aí a gente tenta explicar, mas a gente não, eu também não, na hora eu não consegui, eu fiquei, travei, né? Pô, eu quero, porque é o que faz sentido pra mim. E não é só isso também, Paulo. Tem essa situação do querer conquistar algo de valor, algo que é mais difícil. Você está buscando um grupo, né? Você está buscando um encaixe. Porque o ser humano, nós somos um povo narrativo e socializado, né? Socializável. A gente não vive isolado. Então a gente tem um paradoxo em cima disso. A gente sempre quer estar incluído à sociedade, né? A um grupo. Então, porque o ostracismo, né, ser isolado é uma punição, né? Desde a solitária lá na prisão ou ser expulso de uma cidade, não ser aceito num grupo. Então a gente tem esse medo. Mas quando a gente entra na massa, vem esse paradoxo. Você não está excluído, você é a massa, mas dentro da massa você é igual a todo mundo. Aí você quer ser diferente da massa. Então é onde surgem essas tribos dentro da sociedade. Então você é a tribo do quê? Eu sou a tribo da medicina, eu sou a tribo da engenharia, eu sou a tribo do, do jiu-jitsu, eu sou da tribo do balé, eu sou da tribo do tênis,
sou da tribo do clube literário, eu sou da tribo da galera que é escoteiro. Você vai buscando, né? Aí você vai buscar, não, medicina, virei tribo da medicina, beleza. E depois fala o quê? Não, tem que buscar mais uma seleção. Você é do quê? Qual que é o meu estilo? Não, eu sou caveira, vou para a neurocirurgia. Não. Então você vai buscar. Então, assim, essa eterna busca. E segundo, é a situação de se tornar médico mesmo, né? Vale lembrar aqui que nos Estados Unidos, por exemplo, não se trabalha sem residência, porque se entende que a residência ela faz parte de um treinamento necessário para você se validar e certificar como médico. Porque ali, quando você cola o grau, você ainda não é um médico certificado no sentido validado, na verdade, né? Prático. Então, você precisa passar por uma residência e é onde você tem essa intensidade de trabalho supervisionado e após esses 2 anos, 3, 4, 5, 7, né? Por exemplo, né, nos Estados Unidos e Europa são 7 anos a neurocirurgia. Aqui tende a aumentar. Quando eu estava começando, eu estava no internato, né, na neurocirurgia eram 4 anos. Aí o quinto ano era opcional. Quando eu entrei já virou obrigatório. Hoje o sexto ano e o sétimo acabam já, o pessoal fazendo alguma sub, mas provavelmente já deve virar obrigatório logo mais, né? E então é necessário, você consegue enxergar que sem uma residência você não vai conseguir ser reconhecido como neurocirurgião. E aí você entende que talvez o seu projeto é ser neurocirurgião. Então você casa as duas coisas. Vai doer, vai sofrer, mas eu preciso passar por isso, né? Então é aí daí que vem a explicação, onde eu entendo. Mas a própria medicina também não é fácil, né? O pessoal hoje está muito glamorizado, está muito fácil entrar. Mas olha o curso que estão acabando, eles estão no último ano praticamente. Olha o curso, olha para trás. Olha quanto tristeza teve, quanto estresse teve, quantas horas de sono perdidas, quantas brigas, quantas alegrias, quantas conquistas, quanto conhecimento, quantos trabalhos, amizades geradas, inimigos gerados dentro da área. Então, assim, é muito rico, é um ambiente, mas é a vida. É estar vivendo e enfrentando as intempéries do meio e sobrevivendo a ela, e você sabe que acabando essa passagem, você vai sair do outro lado capacitado e melhor, e vai ter orgulho disso, né? Então você acaba tendo, você enxerga um significado maior por trás disso. Só para terminar de passar a palavra para vocês, me lembro aqui a entrevista do Jordan Peterson, a um ex-Navy SEALs, e ele perguntou, cara, lá no SEALs você fica sem dormir, sem comer, você fica no frio, e o cara te humilhando, blá, blá, blá. Por que que você fez isso, pô? Puta coisa de idiotice. Porque os SEALs são os caras respeitados, eles são a tropa que o país conta com eles para poder defender o país em várias situações, tal, tal, tal. Então, ele tinha um significado por trás daquilo para poder validar, aceitar e avançar. Inclusive, também que vale lembrar o Viktor Frankl, né, que In Search of the Meaning, o livro em inglês In Search of the Life Meaning, algo desse tipo, que é a busca do sentido da vida, que o Viktor Frankl, para quem não sabe, foi um psiquiatra que foi para o campo judeu, foi para o campo de concentração, toda a família dele morreu, ele sobreviveu e ele trouxe a teoria aí do logoterapia, que seria uma vertente, aí, uma terceira vertente aí depois de Freud, Jung, aonde ele coloca assim, tô meio Nietzscheano, tá, né? Então, se você tem um porquê, você acaba aceitando e superando qualquer como. Mas o problema é o porquê. Então, quando o Paulo escreveu agora aí, pô, eu sei que vou me ferrar, é difícil, mas por que que mesmo assim eu vou, né? Em teoria, por toda essa explicação por trás, né? E eu acho que a realidade que a gente vive hoje, que é de que cada vez mais gente se formando e querendo fazer residência, e o número de vagas não acompanhando, né? Então a tendência é que as residências fiquem cada vez mais inacessíveis por isso, cada vez mais candidatos brigando pela mesma vaga. E aí eu comecei a ver um fenômeno, porque eu acho que a gente está numa bolha, eu falo por mim, particularmente, porque eu comecei a ver muita gente que simplesmente realmente não vê sentido em fazer residência. Principalmente em outras especialidades que não são, não digo não cirúrgicas, mas tem especialidades clínicas que também requerem uma prática técnica é, mais alongada, mas residências que não requerem isso, o pessoal simplesmente, não vai a pena. Até pela inacessibilidade, como aceitando que vão ter provavelmente uma formação menos extensa e talvez com menos qualidade, provavelmente com menos qualidade,
mas aceitando que talvez para aquela pessoa não faz sentido, ou faz sentido uma residência um pouco mais caseira e mais próxima da sua residência, como é o MFC, que tem em vários municípios e vai se expandir pelo país inteiro. Então, a gente tem que ver essas situações. Por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos como exemplo, lá tem uma grande gama de vagas, né? Lá sobra vaga de residência em algumas áreas. Aqui não sobra praticamente nada, qualquer coisa, se a gente for olhar. Então, é uma realidade que, além de ser difícil, e você saber que vai ser difícil, é muito concorrido, requer, principalmente de quem, o salário é muito baixo, então, dependendo da sua residência, dificilmente você vai conseguir se manter só com a residência, né? E se a gente for pegar a vida do residente, imagina o cara, E só um detalhe, quando você vai para a entrevista, o professor vai perguntar, olha, você não pode trabalhar fora, você consegue sustentar com a bolsa de residência? Todo mundo tem que falar que sim, mas na prática, depois rebola. Aí como é que faz? Imagina o estresse desse cara que trabalha muito mais do que as 8 horas diárias que teoricamente são permitidas, né? Fazendo Em plantão. teoria é no são, mínimo a no dobro, máximo, 80 horas, 90 horas é. semanais. E Se Tem não me um ganhando, engano, período lá que chega a bater 120 horas semanais. ganhando 3 mil reais por mês para isso, viver, comendo mal, porque não tem dinheiro, às vezes, para comprar comida melhor, dependendo de ajuda, às vezes, da família, para poder se manter lá, porque o salário não dá para nada. Então, tipo, a cabeça desse cara tá mil e ferrada durante um bom tempo, né? E aí o artigo está atrás até aqui que o pior ano acaba sendo o R3, seria a metade da residência, né? No caso neurocirúrgica. Aonde nos R3, quase 80% dos R3 estão em burnout completo, eles têm os três sintomas. Muito provavelmente aí pelo acumulado de 2 anos, né? A privação acumulada, já começa o R3 a ter liderança sobre os R-, já começa a ter responsabilidade cirúrgica, acaba tendo também assumir papel de chefia, tá chegando as provas aí do R5, o cara tem que estudar mais. Então, assim, tudo isso aí acaba gerando o caldo, a condição mais favorável para esse distúrbio, burnout aí emocional nos residentes. Então, olha e que aí ele loucura, já vem no strike 80%. de 2 anos, né? Já o R1 pesado, o R2 pesado, e aí ele já chega no R3 com problema, né? Tem Na minha, na esse minha agravante. Na minha cabeça, pelo menos, se a gente for pegar o R1, principalmente o R1, o R2 também, mas principalmente o R1, na minha cabeça, ele tem uma carga de trabalho brutal. Mas o cara é meio café com leite, né? Você não espera muito dele, até porque ele não sabe muito ainda. Aí no R3 o cara já tem que começar a saber, né, doutor? Ele já tem um peso nas costas, já é pra ter visto muita coisa e. É isso que o artigo destaca, né? Começa a ter esse peso aí, tipo, responsabilidade por estar no R3 já, né? E assim, o que que também ele traz no artigo que é legal de colocar? O que que aumenta e o que que protege, né? Então, assim, o que que protege? Exercício físico, por exemplo, né? Então, assim, o serviço ter uma promoção de algum encontro aí para jogar bola, jogar vôlei, sei lá, ou luta, enfim, ter uma rotina do time do serviço, garantir e exigir que o residente tenha uma vida pessoal mínima preservada, dar um feedback, né, para que ele sinta que ele está progredindo, que ele está melhorando, que tem alguém tutorando ele, vamos dizer assim, a presença de um preceptor que tutore, né, que mostra o progresso, que mostra para ele para onde ele tem que ir. Isso é muito bom, né, nesses momentos que você está perdido nesse oceano. E o que deve evitar, né? O artigo também traz aqui as situações de frustração acadêmica, porque tudo fica desvalorizado, você sempre tudo que você faz está errado. O cara, para pouquíssimo tempo para estudar, o cara estuda no intervalo de uma situação para outra, não consegue sentar realmente para refletir, você aprende muito de orelhada, né, que a gente fala. E aquele desequilíbrio pleno, né, entre vida, pessoa e trabalho, né? Então o residente praticamente absorve a vida dele vira residência, que no começo faz até sentido, mas depois vai dando esses problemas que está aqui no R3, praticamente quase todos os R3 são em burnout. E aí acaba gerando uma insatisfação com a carreira que vai só piorando, né? Vira um feedback positivo. Então, o artigo consegue trazer esses destaques, né? E vale lembrar que, apesar do seu artigo da neurocirurgia, isso aqui provavelmente está na residência, né? Onde a gente teria que estar formando especialistas
Mas tá, que acaba foi o que vocês falaram. Começa a gente desistir, evasão de talentos, ou o cara termina na marra, né? Aí o cara fica aquele profissional amargo, é, desconectado, desumano, vamos falar assim. E, e aí o cara pode se perder nele próprio, né? Aquele risco de queda, risco de esgotamento emocional, e o cara realmente quebrar, né? Vamos falar assim. E aí essa conta chega. E a gente não vê nenhuma movimentação, né, para realmente trabalhar com esse cenário, né? Isso é muito triste, né? Às vezes eu sinto que o sistema todo vê o estudante de várias áreas, e aí a medicina incluída, os residentes, como uma commodity, né? Você é simplesmente um grão ali que se der certo deu, se der errado deu, e o sistema segue sem você e pronto. E a verdade é que é assim, pelo menos a minha visão. Todos descartáveis. Os 6 residentes que saíram da USP, a USP parou por causa deles? Não. Entraram outros 6 felizardos, super animados, porque conseguiram a vaga da vida deles. E o jogo segue. É assim. E hoje em dia também cabe apontar, não é o foco do artigo, mas assim, até na parte médica está dessa maneira, né? Para enfermagem, é, então trabalho excessivo, remuneração baixa, sem condição de trabalho boa. Então tudo isso também vai impactando, né? Vai só tornando a coisa pior do que já está, né? Então, acho que o que nós temos que aqui tirar, né? Nós temos que começar a pensar o que pode ser feito para melhorar, né? Porque esse modelo está adoecendo os profissionais, concorda? Ah, com certeza, com certeza. É insalubre, né? Não tem jeito. O, questão da própria bolsa, né? Da residência. A bolsa não é alta, vamos dizer, tava 3.900 eu acho, se não me engano. 3.700, 3.900. E aí parece que eles estavam ganhando um, um extra para acomodação, né? Só que no final do ano passado, agora, foi retirado esse extra. Ganhava, acho que um bônus de 30%, foi reduzido para 10%. Não, não, Se a instituição. eles não ganhavam. O esquema, pelo que me explicaram, é que tem na lei que eles tinham que ganhar esse bônus de 30% para acomodação se a instituição não tivesse. A grande maioria das instituições não tem, então, em teoria, a grande maioria dos residentes ganharia isso. Só que o que? As instituições não pagavam. Só que me explicaram que era facilmente conseguido, após o fim da residência, judicialmente esse valor retroativo. E aí, com a mudança da lei, caiu de 30 para 10, aí todas as instituições começaram a pagar, e aí acabou essa possibilidade de retroativo de quem já está lá na frente e tal, e nunca recebeu. Aí vai receber o finalzinho e pronto. E assim, mais uma história à lá Brasil, né? Brasil é Ah, sui generis. e tem um a mais dessa questão, né? Se não me engano, tem um adendo lá que se a instituição tiver uma estrutura mínima lá, tipo um quarto com uma cama, aí não precisa pagar também. Aí eu É sempre assim, bicho. É isso. É o E Brasil de assim, ser, né, bicho? são 30 residências. Se tiver um quartinho lá, não precisa. Onde tem um aluguel de R$ 300, no Não tem, centro não de São Paulo? existe. Não existe, não existe. À beira dos hospitais grandes aí, onde o pessoal faz residência, onde é que tem? Não tem, acabou. Nem Araguaína. Tem Aqui muito menos, que aqui é caro pra caramba tudo, pô. O custo de vida aqui é alto, pô. Bom, eu acho que assim, foi um artigo legal, um artigo nosso, né, nacional, trazendo um retrato importante. É da neurocirurgia, mas a gente sabe que isso aqui tem paridade com várias áreas, como a gente já discorreu. E fica aí, né? O pessoal que está na residência agora, passando, inclusive, alguns colegas aí compartilharam comigo que passaram, mandaram até notícias aí. Parabéns a eles, né? E aqueles que não estão conseguindo, vamos se esforçar, o caminho é esse. E aqueles que já estão entrando tem que se preparar, porque vai entrar, como o Paulo falou, um triturador, né? O Arthur descreveu, a sensação é meio paradoxa, você está feliz, mas ao mesmo tempo está com medo, mas não tem outro caminho e tem solução, tem que entrar preparado, porque entrar de paraquedas pode dar isso aí que vocês falaram, o cara desistir,
e jogar aí para fora anos de preparo e perder uma oportunidade boa, como o Arthur falou, pô, passou nas melhores residências e aí o cara desiste, é uma situação muito chata, né? Muito ruim, né? Então, acho que é isso. Temos muito que melhorar ainda nesse quadro aí da residência. Então tá bom, ficamos por aqui. Obrigado a todos aí e vamos em frente. Valeu, Arthur. Valeu, doutor. Obrigado, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal.